Continuando a história do profeta Isaías, lá do Antigo Testamento, existe um livro na Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, que é um dos maiores da Bíblia, que leva inclusive o nome desse profeta, né, Isaías. Portanto, é um personagem muito, muito importante da Bíblia e de toda a sua história. Eu estou, neste canal, construindo uma playlist sobre todos os personagens da Bíblia de A a Z. Eu já consegui gravar todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D, E, F, G, H e atualmente estão na letra I, Isaías. Estou gravando uma série de 5 vídeos, todos de 5 minutos mais ou menos, sobre Isaías, utilizando como base, ou como livro-texto base, esse aqui, ó. Todos os personagens da Bíblia de A a Z. Se você quiser então entender um pouco sobre isso, recomendo esse livro da editora Templos, do Richard Losch. De forma introdutória, claro, né, sempre. Então, nos vídeos anteriores, parte 1 e parte 2, vimos quem foi Isaías, em que momento que ele atuou, século 8 a.C., aproximadamente, no contexto ali que envolvia tanto Judá como Israel, mas principalmente Judá. E ele foi um profeta que teve o seu início, então a sua carreira profética, o seu chamado aos 18 anos de idade, e que isso durou até ele exerceu, né, esse ministério por 40 anos, ou seja, até próximo dos 70 anos. E que a mensagem dele, basicamente, era uma mensagem que trazia, que advertia o povo sobre... Onde é que eu vi a passagem que eu até marquei, que a mensagem dele era sobre a condenação à idolatria e à corrupção social, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. E, bom, então isso foi o que nós entendemos nos vídeos anteriores, tanto a parte 1 como a parte 2. Possivelmente ele era um sacerdote ou então um profeta do templo, porque ele tinha uma proximidade muito grande com certas áreas do templo que somente quem era ou quem exercia esse tipo de cargo que poderia chegar. Vamos então começar. Parte 3. Quando Acás morreu, Acás foi um rei, que Isaías, inclusive, conviveu. Quando Acás morreu em 715 a.C., seu filho Ezequias assumiu o trono de Judá e imediatamente tratou de revogar muitas das políticas de seu pai. Isaías viu nele o potencial para ser o rei fiel que seu pai nunca fora. Isaías saiu de seu isolamento naquele mesmo ano e falou contra os filisteus. Profetizou um grande futuro para Judá, desde que o rei e o povo recorressem a Deus em busca de livramento e acabassem com a idolatria em sua nação. Ele também profetizou a destruição do Egito e da Etiópia. Ezequias estava considerando uma aliança com eles contra a Síria. Assim como Acás havia considerado uma aliança similar com a Síria e Israel. Atendendo à ordem de Deus, Isaías despiu-se de todas as suas roupas. Veja, ele atendeu uma ordem do Senhor. Lembrando que ele é um profeta. O que um profeta faz? Traz a mensagem de Deus aos homens. Então, atendendo à ordem de Deus, Isaías despiu-se de todas as suas roupas e andou nu pelas ruas de Jerusalém. Hoje isso aqui, sei lá, daria qualquer nome, né, de qualquer tipo de doença aí. Tempos péssimos a gente vive, né? Por 3 anos para ilustrar. Veja, ele andou nu em Jerusalém. Não foi num único dia. Foram 3 anos para ilustrar a nudez da Etiópia e do Egito. Aos olhos de Deus. Tem até uma nota de rodapé. Na Bíblia, o termo nu normalmente significava vestido somente com uma espécie de tanga. A nudez total era abominável para os judeus. E dificilmente Isaías teria feito isso. Então a nudez aqui com roupas de baixo, né, roupas íntimas, de cueca, sei lá, do que era de baixo naquele momento. Que aqui parece ser uma espécie de tanga, né? Isaías deu ouvidos, ou Ezequias deu ouvido à demonstração de Isaías, mas, ao contrário de seu pai, não foi bajular a Síria. Isaías advertiu acerca do castigo de Deus para Judá, mas não acreditava que ele aconteceria, a menos que Judá se desviasse de Deus. Lamentavelmente, o próprio filho de Ezequias faria isso. Quando o imperador assírio Sargão II morreu, veja, o imperador assírio que ameaçava invadir tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul. Muitas nações, como na verdade já havia acontecido, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na data anterior, se isso já havia acontecido, 715 a.C., 722. Então a Síria nesse período aqui, com Acás, ou seja, com a morte de Acás 715, o Reino do Norte já tinha sido invadido pela Síria e conquistado, inclusive, que foi em 724, 23, 22 a.C. Quando o imperador assírio Sargão II morreu, muitas nações que ele conquistou viram a situação como um momento para se levantar contra a Síria. Entre elas estava a Babilônia. Então se levantar contra a Síria. Entre elas estava a Babilônia. Em plena ascensão no mesmo período em que a Síria entrava nos primeiros estágios de sua decadência. Não obstante, Senaqueribe, da Síria, rei da Síria, ainda era uma autoridade a ser enfrentada.
Ezequias estava se deixando atrair por uma coalizão com a Babilônia, mas a política de Isaías não havia mudado. Ele classificou a aliança como um pacto com a morte e com a sepultura. Isaías capítulo 28, verso 15. Dessa vez, porém, Ezequias não deu ouvidos ao seu conselho. O Egito provou ser tão indigno de confiança quanto Isaías havia advertido. E antes que percebesse isso, Ezequias, na verdade, foi preso em Jerusalém. O cilindro cuneiforme de Senaqueribe diz que Ezequias ficou trancado, entre aspas, como um pássaro engaiolado em Jerusalém, sua cidade real, fecha aspas. Ezequias enviou uma mensagem a Isaías pedindo suas orações por livramento, e Isaías respondeu, em nome de Deus, que Senaqueribe voltaria para a Síria. Abre aspas, eu defenderei essa cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo, fecha aspas. Isaías capítulo 37, verso 35. Então o anjo do Senhor matou 185 mil assírios e Senaqueribe, derrotado, voltou para Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. Esse relato bíblico é impressionante. Quando você lê essa história bíblica pela primeira vez, dessa destruição toda contra os assírios, é impressionante. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu li, que já tem muitos anos. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, vídeo parte 3 sobre a história de Isaías. No próximo vídeo será o número 4, ou seja, parte 4, né? Sobre Isaías precisarei gravar, ou já gravei 3 vídeos com esse, gravarei mais um quarto e por fim um quinto ainda para a semana que vem, né? Dá uma olhada no vídeo parte 2 sobre Isaías que deixaria aqui no final. Valeu!